Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos já no finalzinho, segunda parte, capítulo 31, e estamos nas dissertações espíritas, e como está sendo uma delícia ler essas mensagens, trazendo assim um cunho moral enorme para todos nós. Esse material está sendo lido pela nossa querida Carla e nós estamos comentando cada parágrafo, cada vírgula de muita importância realmente. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão para iniciarmos o nosso estudo. Vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos estudando essa doutrina consoladora. Nos ilumina, Senhor, para que possamos trilhar o seu caminho reto. Há milênios estamos fazendo curvas e dando voltas na nossa evolução. Permite que nós possamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui estudando o Livro dos Médiuns. Intua nossa querida Conceição para que ela consiga tirar o espírito da letra e fortalece a nossa vontade de nos tornarmos seres humanos melhores. Graça te damos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, querida amiga Carla, faça a leitura para a gente. Dissertação número 14, assinada por Delfine de Girardin. Delfine de Girardin já é nossa conhecida, né, da Revista Espírita do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela foi aquela intelectual do século XIX. Não conhece a Delfine de Girardin? Não está acompanhando os estudos, não é? Ela está na Revista Espírita, né? A gente inclusive falou dela essa semana. A gente fala muito dela. Ela é uma intelectual do século XIX. Ela era conhecida como Madame de Girardin. Nos salões da casa dela se reunia a nata da sociedade, a nata da ciência, da intelectualidade francesa na época. Ela era muito inteligente, Victor Hugo, né? E diversos se reuniam na casa dela e ela ficou conhecida assim. E ela tem uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo. Falar-vos-ei hoje do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, assim como a modéstia e o devotamento. Deus lhes deu essa faculdade a fim de que auxiliem a propagação da verdade e não para que trafiquem com ela. Falando de tráfico, não me refiro apenas aos que entendessem explorá-la, como o fariam com um dom qualquer da inteligência. Aos que se fizessem médios, como outros se fazem dançarinos ou cantores, mas também a todos os que pretendessem servir-se dela, tendo por objetivo um interesse qualquer. Será racional crer-se que espíritos bons, e ainda menos espíritos superiores, que condenam a cobiça, consintam em prestar-se a espetáculos e, como comparsas, se ponham à disposição de um empresário de manifestações espíritas? Não é racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer ao orgulho ou à ambição. Deus permite que eles se comuniquem com os homens para os tirarem do lamaçal terrestre e não para servirem de instrumento às paixões mundanas. Logo, ele não pode ver com bons olhos os que desviam do seu verdadeiro objetivo o dom que lhes concedeu, e vos asseguro que esses serão punidos, mesmo aí nesse mundo, pelas mais amargas decepções. Delfine de Girardin. A mensagem, muitas advertências. Vamos repetir, ticando agora. Ela fez uma leitura corrida, vamos agora ticar. Então ela diz que irá nos falar hoje, naquele dia, do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais do médium. Desinteresse, essa é a palavra-chave. Por quê? Às vezes há médiuns que
usa a mediunidade e carrega interesse em usar a mediunidade para atender alguns objetivos, alguns propósitos. Então, são os médios que só quer atender determinadas pessoas, quer dar atenção a determinadas pessoas, excluindo pessoas mais simples, dando prioridade para atender, ou médios que querem projetar o seu nome, projetar a sua personalidade. Então, o primeiro ponto do médio é, como ele diz, desinteresse, que deve ser uma das qualidades essenciais do médium. Por que desinteresse? A faculdade ela é neutra. A faculdade mediúnica, ela pode ser para qualquer ser, independente da sua condição moral. Então, uma pessoa que tem uma evolução pode ser médium, uma evolução moral, e uma pessoa que não tem evolução também pode ser médium. Por quê? Porque a mediunidade, ela é um instrumento a mais de progresso. Então, se eu pego o Francisco Cândido Xavier, ele é um missionário. Tanto é que ele tinha todas as faculdades mediúnicas. Todas. Psicografia, psicofonia, pneumatografia, médio de efeitos físicos, a psicometria, que era tocar o objeto e dizer, ele conseguia ler o pensamento, que aí já é um fenômeno da própria alma dele, é um fenômeno anímico. Então, o homem tinha todas as faculdades. E era um homem moral, era um ser moralizado. Então, esse é um missionário, tá bom? Para a grande parte da humanidade terrena, e quando os espíritos dizem grande parte, é grande mesmo. É um recurso que a espiritualidade, que Deus, nosso Pai, nos dá para nós evoluirmos, porque já somos espíritos repetentes. Então, é quase uma professora constantemente te lembrando a tua essência. Tu és espírito, tu és um espírito, tu és um espírito. É constante isso na nossa vida. Então, é um recurso a mais para ver se a gente entra na linha, na reta novamente. Quem vai dar a qualidade da faculdade, aí é a minha condição moral. Porque é exatamente isso que ela está falando aqui. Ela está falando, para ter uma boa qualidade mediúnica, é necessário esses pontos aqui. Primeiro, desinteresse. E ela coloca esse desinteresse como uma qualidade essencial. Ou seja, dá para o médium não ter? Ele necessita ter o quê? Um desinteresse. É essencial. Por que é essencial? Assim como a modéstia e o devotamento. Modéstia, devotamento e desinteresse. Olha que coisa. Desinteresse. Não vou me beneficiar absolutamente de nada. Segundo ponto, modéstia. A faculdade não é minha. É um empréstimo. E o que essa faculdade traz também não é meu. São dos espíritos. Devotamento, porque o médio, ele não é médio apenas um dia, 2 dias, 3 dias. Ele é médio 24 horas todos os dias. E às vezes a gente está cansado. Mas se Jesus traz alguém, a gente tem que atender. Então exige realmente um devotamento pelo trabalho que você faz. Sem esperar paga alguma. Nenhum reconhecimento, nenhum aplauso. O próprio trabalho da desobsessão, você sair da sua casa, ir para uma reunião mediúnica, o trabalho de desobsessão, o médium muitas vezes vai sentir dor, vai sentir sensações difíceis, vai chorar. Né? Então isso é um devotamento. E sai dali, muitas vezes ainda sai com as impressões, vai acordar bem no dia seguinte. Às vezes passa o dia todinho com aquela sensação, com aquele mal-estar, com aquela dificuldade. Eu me recordo que um dia da reunião mediúnica, agora recente, eu consegui, estudando, né? Então eu consegui estudar até 1h da tarde. 1h da tarde, eu digo, eu vou ficar até 1h30. Eu não conseguia mais entender que A, depois do A vem o B, eu não conseguia entender mais nada. Nada, a cabeça não funcionando. Aí eu digo, é hora de parar. Não é porque eu estava cansada, não. O raciocínio não estava mais funcionando e era dia de reunião mediúnica.
Então vou ter que parar, vou me recolher, vou me preparar para o trabalho à noite. Não deu outra, um irmão suicida. Então, são coisas que a gente... Isso é um devotamento. Isso também é um devotamento. Obviamente que eu digo que ainda num plano menor. Porque se a gente for ver o devotamento de Chico, 24 horas, todos os dias, atendendo a multidão até 2, 3 da manhã, e no dia seguinte acordar 6 horas, sentado naquela cadeira. Então, ele é exemplo de devotamento mediúnico mesmo. E sem esperar paga alguma de ninguém. Desinteresse total. Ele é o exemplo para isso de mediunidade. Deus lhes deu essa faculdade a fim de que auxiliem a propagação da verdade. E essa verdade é a nossa essência. A verdade divina é a nossa essência. Você é um espírito. Você está reencarnado. Existe mundo espiritual. Existe a comunicabilidade dos espíritos. Nasceste para te tornar um humano melhor no teu processo de evolução. É isso. A propagação da verdade. E não para que trafiquem com ela. O que é traficar? O que é um tráfico? É legal ou é ilegal? Então, tudo que eu faço que não tem modéstia, devotamento ou mesmo desinteresse, isso é algo que é um tráfico. Eu faço algo ilegal para me beneficiar. Falando de tráfico, não me refiro apenas aos que entendessem explorá-la, a faculdade, como fariam com um dom qualquer da inteligência. Aos que se fizessem médios, como outros se fazem dançarinos ou cantores, mas também a todos os que pretendessem servir-se dela. Dela quem? Mediunidade. Tendo por objetivo um interesse qualquer. Um interesse qualquer, gente. Às vezes diz, eu não estou me beneficiando com a venda desse livro, né? Eu estou doando para isso, aquilo, outro. Ótimo, a parte financeira, ok. E como é que está o mundo íntimo? Como é que está essa projeção? Como é que está essa coisa de sentar para estar dando autógrafo? Como é que isso está dentro de ti? Porque, às vezes, a necessidade de publicar um livro é justamente para projetar a personalidade, para projetar a imagem. E, gente, não tem como nós enganarmos a Deus e não tem como nós nos enganarmos. É por isso que eu não posso fazer uma avaliação da Carla, eu não tenho o direito de julgá-la, porque isso não vai me tornar um humano melhor. Vai, por sinal, até me complicar, porque eu não posso julgá-la. Mas a Carla deve se julgar, ela deve se autoavaliar. Ela precisa, não é para estar se chicoteando, é para saber quais são os interesses que estão com ela, o que está por detrás dela. Se ela não fizer isso, ela não vai evoluir como ser humano. Ela vai estar sempre também sendo marionete na mão de espíritos. Então eu preciso me autoavaliar. Eu estou fazendo por quê? O que está por detrás de tudo isso? Por que eu quero isso? Por que eu quero publicar isso? Entendeu? Então a gente precisa fazer. Se qualquer trabalho que eu faça, que eu venha fazer, por isso que Jesus diz que a tua mão direita não veja, ou a esquerda não veja o que a direita está dando. Quando o nosso Senhor Jesus fala isso, porque se você dá essa daqui para que a outra possa ver, existe um interesse, você quer ser visto, quer ser aplaudido. Logo, já recebeste a tua recompensa. Você queria ser visto e queria ser aplaudido. Já recebeu a tua recompensa. O que nós perdemos aí, o principal? Quando eu faço algo com absolutamente nenhum interesse, eu estou fazendo algo com o propósito de ajudar o meu semelhante. Logo, eu estou desenvolvendo o amor em mim. Porque é esse o propósito do bem. O propósito do bem não é aliviar a fome e acabar com a miséria do mundo. Não é acabar com o choro do mundo. Como disse Jesus, pobre sempre tereis, a mim não.
Então, o propósito, se eu faço com interesses escusos, pronto, meu interesse foi receber os aplausos, os elogios que eu queria. Mas se o trabalho era para que eu realmente, o meu intuito era ajudar o meu irmão, o meu semelhante, ótimo. Eu estou trabalhando o meu Deus interno. Se houver vaidade, se houver orgulho, eu não trabalho o que eu vim trabalhar. Então, a faculdade mediúnica é justamente para eu trabalhar o meu Deus interno, desenvolver o amor em mim. Se eu faço a faculdade mediúnica com interesses escusos, o principal eu não fiz. E não tenho como fazer, porque eu estou direcionado para a personalidade. Eu estou direcionada para a vaidade, o orgulho. Entendeu o que eu quis falar? De uma forma bem racional. Eu digo que é quase cartesiano isso. Não é uma questão de fé, é uma questão de lógica e razão. Qual a única forma que eu tenho de desenvolver o amor? Amando, cuidando. Mas se eu cuido com interesse de postar numa rede social, se eu cuido com interesse de receber aplausos, esse é o meu propósito. Logo, esse aqui não existe. Logo, esse aqui eu não trabalho. Logo, esse aqui, que é o amor, eu não desenvolvo. Ficou claro isso? Então, não é uma questão dos espíritos bem assim, não, eu não vou atender a Conceição, porque a Conceição está fazendo isso só por vaidade. Não é isso, gente. Não é isso. Eles não se permitem ser usados pelo mal. Todo vício moral ou vício físico, nós estamos sendo utilizados e usados por espíritos perversos. Todos os vícios. Qualquer viciado, em que área for, ele nunca está sozinho. Por isso, ele tem muita dificuldade de controlar. Por isso, ele tem muita dificuldade em administrar. E sente uma falta terrível. Por quê? Porque está subjugado a outros espíritos. Por isso é difícil o controle. E muitas vezes a gente vê e não pode falar. Então qual é a forma disso? Te educa. Disciplina. É por isso que você vê um dependente químico, mesmo sabendo, ele não consegue, ele treme. Um dependente sexual, mesmo sabendo o respeito que tem que ter pela família, ele não consegue raciocinar. Quando ele vê, ele já está lá. Eu me lembro de um diálogo que eu fiz e uma pessoa muito bem intelectualmente, médico, e ele disse para mim, eu não consigo controlar. Quando eu me vejo, eu estou no canto da rua pegando uma prostituta ou um prostituto. Apesar de todas as informações, de tudo que ele sabe, quando ele se vê, ele está se vendo. Então, o que é isso? É um processo quase de subjugação. Eu tenho toda a informação, eu sei tudo, mas quando eu me vejo, eu estou lá. Então, e o que os espíritos nobres fazem? Se afastam. O que eles vão fazer? Porque os espíritos nobres respeitam o livre-arbítrio. E eles não têm como atropelar isso. Continuando aqui. Mas também, então ele diz assim, falando de tráfico, voltando, aos que entendessem explorar, como fariam com um dom qualquer da inteligência. Olha só. Falando de tráfico, não me refiro apenas aos que entendessem explorá-la, como fariam com um dom qualquer da inteligência. Aos que se fizessem médios, como outros se fazem dançarinos ou até cantores, mas também a todos os que pretendessem servir-se dela, da mediunidade, tendo por objetivo um interesse qualquer. Será racional crer-se que espíritos bons... Olha, será racional você acreditar? Será racional você acreditar que espíritos bons e, ainda menos, espíritos superiores que condenam a cobiça consintam, permitam emprestar-se a espetáculos e, como comparsas, se
ponham à disposição de um empresário de manifestações espíritas? Tem como? Se encarnada a gente não faz, imagina. Então, um espírito nobre, um espírito superior, vendo o que a criatura está fazendo, ele diz, não, eu vou lá, vou atender às necessidades. Óbvio que não. Orgulho ou a ambição, né? Não é racional, se suponha, que espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer ao orgulho ou à ambição. Deus permite que eles se comuniquem com os homens para os tirarem do lamaçal terrestre. É esse o propósito. É por isso que Deus permite que os espíritos possam se comunicar, trazer mensagem, nos orientar, nos inspirar, para nos tirar do lamaçal terrestre. E não para servirem de instrumentos às paixões mundanas. Então, como disse o nosso Humberto de Campos, no estudo da obra Lázaro Redivivo, essa semana, né? Imagina vocês nos chamarem para saber aonde está a bolsa que a fulana não sabe onde deixou, o relógio do cicrano que não sabe, imagina. Logo, ele não pode ver com bons olhos os que desviam do seu verdadeiro objetivo o dom que lhes concedeu. E vos asseguro que esses serão punidos. Esse punidos é assim. Você tinha todos os avisos e recursos necessários para entender que você também era um espírito. E ainda tendo todos esses recursos, todo esse material, você não utilizou para o seu progresso. Logo, a tua responsabilidade é muito maior. Então é aquilo que os Espíritos nos falam, que o nosso Senhor Jesus nos falou. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E vos asseguro, então, que esses serão punidos, mesmo aí, neste mundo, pelas mais amargas decepções. Fica muito difícil nós julgarmos ou colocarmos nome, mas nós tivemos um exemplo, eu não vou citar nome, ela inclusive já desencarnou, que nós até lemos os primeiros romances dela, em que aquilo era doado, os valores eram doados. Mas a partir do momento que ela empresariou, que ela fez uma editora, se desassociou da doutrina espírita, né, porque ela, sendo espírita, ela não poderia comercializar, se separou da doutrina e construiu uma editora e começou a publicar. Então, se você pegasse os livros depois publicados, você percebia que realmente era apenas um comércio, né? Era algo assim. Então a gente percebe que o espírito já não estava mais ali, aquelas nobres histórias muito fortes, com um conteúdo muito bom. Então percebe que já não era mais o mesmo espírito. Quem realizava o trabalho se afastou e outros tomam conta, não é verdade? E a pessoa acaba perdendo uma grande oportunidade. Nós tivemos também, junto com o Chico, e esse eu vou falar, que foi o nosso Valdo Vieira, que ele caminhou pela ciência. E olha que Valdo era médium e chegou a psicografar com Chico. E é interessante que o livro Conduta Espírita é de André Luiz e foi psicografado só pelo Valdo Vieira. Olha, por isso é que eles dizem, quando o médium escreve, o primeiro a estudar, e para o primeiro quem serve é para o médium. E Conduta Espírita foi só pelo Valdo. E tiveram algumas obras que eles chegaram a psicografar, um estava em BH e o nosso Chico em Pedro Leopoldo. E eles psicografavam capítulos diferentes, depois eles uniram o livro. Olha que interessante, sem se comunicarem. Cada um psicografando sem saber o que estava, né? E numerado. E depois, agora reúne, que um está com um capítulo, o outro está com outro capítulo. Olha, gente. Era alternado, né? Alternado, para você ver o trabalho da espiritualidade. Então, mesmo ele tendo todo essa comprovação
Ele negou a mediunidade depois e foi apenas para a ciência. Então, o trabalho do Espiritismo, ele é um trabalho lindo, maravilhoso e exige de nós muita vigilância, senão a gente cai. Senão a gente acaba tropeçando. Foi bom, né? Você vê o quanto de material que nós temos. Então, a gente fala assim, nossa, falta só um pouquinho, né, tia? Vai acabar. Eu digo, tu é que pensas. Agora você vai ver o tanto de informação que cada espírito irá trazer nas dissertações espíritas. Foi bom, né, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A faculdade, ela é neutra. A faculdade mediúnica, ela pode ser para qualquer ser, independente da sua condição moral. Porque a mediunidade, ela é um instrumento a mais de progresso. Para a grande parte da humanidade terrena, é um recurso que a espiritualidade que Deus, nosso Pai, nos dá para nós evoluirmos, porque já somos espíritos repetentes. Então é um recurso a mais para ver se a gente entra na linha, na reta novamente. Quem vai dar a qualidade da faculdade, aí é a minha condição moral. E essa verdade é a nossa essência. A verdade divina é a nossa essência. Você é um espírito. Você está reencarnado. Existe mundo espiritual. Existe a comunicabilidade dos espíritos. Nasceste para te tornar um humano melhor no teu processo de evolução. É isso. Então eu preciso me autoavaliar. Eu estou fazendo por quê? O que está por detrás de tudo isso? Por que eu quero isso? Por que eu quero publicar isso? Entendeu? Então, a gente precisa fazer qualquer trabalho que eu faça, que eu venha fazer. Por isso que Jesus diz que a tua mão direita não veja, ou a esquerda não veja o que a direita está dando. Quando eu faço algo com absolutamente nenhum interesse, eu estou fazendo algo com o propósito de ajudar o meu semelhante. Logo, eu estou desenvolvendo o amor em mim. Porque é esse o propósito do bem. Todo vício moral ou vício físico, nós estamos sendo utilizados e usados por espíritos perversos. Todos os vícios. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram a nossa reunião e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Senhor.
graça te damos.